Olá, meu empresário e empresária de muito sucesso no resultado. Nós chegamos ao nosso final de 2025. Esse é o nosso último podcast do ano. E eu quero trazer para vocês que, antes mesmo da gente mudar esse calendário, esse episódio, ele simplesmente será fantástico. Ele vai ser diretivo, assertivo, para poder te apoiar a melhorar teus resultados a partir de agora. E lógico que eu vou estar aqui junto comigo com dois fenômenos dessa sucesso. Quem tá? Gabriela Câmara e Vanessa. Porque nós queremos juntas apoiar você que é empresário e que é empresária a melhorar seus resultados de forma efetiva. Exatamente, Maria Helena. Hoje não tem arrumadinho, previsão, não. O episódio de hoje é para falar de comprometimento, responsabilidade e compromisso com o futuro do seu negócio. Eu sou Gabriela Câmara, diretora de expansão do Grupo Sucesso, e te convido a ficar até o final, porque Vanessa tem uma dica super importante para hoje. Não sai daí, né, Vanessa? Pois é, eu sou Vanessa Souza, diretora de RH do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial. Estamos aqui, eu, Maria e Gabi, para a gente poder conversar sobre mente, vontade e coração aberto para esse novo ano que está chegando. O que é que a gente vai pensar, falar e agir para poder realmente fazer um 2026 um novo ano. Opa, então eu já quero começar as provocando. Eu acredito que a grande pergunta que fica na cabeça de todos os empresários é: que comportamento eu preciso me libertar antes de virar o ano, antes de iniciar qualquer ciclo? Maria, comece por você. Gabi, eu queria fazer uma sugestão sobre essa sua pergunta. Talvez não seja só um comportamento, talvez a gente vai ter que trazer dois comportamentos. O primeiro que a gente vai precisar, antes mesmo da mudança do calendário, antes mesmo da gente pegar todos os nossos sonhos ou objetivos, tirar da cabeça e colocar no papel, nós precisamos tomar uma decisão, gente. O episódio de hoje, falando sobre comportamento, a primeira coisa é uma decisão. E para que a gente possa tomar a decisão sobre o teu negócio, nós precisamos ir para 2026 para outro patamar. E esse patamar se chama eliminar o comportamento do improviso. Durante toda essa jornada, esse ano especificamente, foi uma das coisas que eu mais analisei em alguns lugares. Por que essa metodologia ainda não foi para um próximo patamar? Por que esse empresário ainda não melhorou? E uma das coisas que eu mais percebi foi o improviso. Um improviso na agenda, o improviso de não ainda ter o conhecimento dos dados necessário, falta de clareza em relação aos indicadores que precisa ir para um outro patamar. E eu acredito que essa é a grande chave. O empresário que pegar isso, o gestor que pegar isso, vai levar o teu departamento, a tua empresa para um outro patamar. É isso aí. Decisão, Vanessa, como é que você vê isso? Que comportamento, no teu olhar, vai mudar o jogo? Eu acredito que a gente precisa levar para 2026 um olhar muito de reaprendizagem. Que eu vejo nos fóruns de RH nesse ano, em tudo que a gente participou, saúde mental muito forte, a convergência de IA, né, com esse lado humano IA, esse mix de atividades, e o encontro geracional, que foi o que mais incomodou e vem sido, eu escuto, né, nos fóruns, com os líderes e tal. Então, a gente tem que ir para 2026 com a cabeça dizendo assim, poxa, como é que eu posso reaprender? Como é que eu posso repensar coisas que para mim eram certezas e que agora eu talvez me permita como pode ser feito, né? E se a gente fizesse de outra forma, sabe? Então eu iria com esse pensamento aqui como empresário para 2026. Muito bom, Van. Você traz a questão do aprender, né? Não tem como entrar no movimento de aprendizado e não crescer. E aí eu aproveito então e já pergunto, quem quer crescer? Quem já decidiu, já que decisão é a grande dica, quem já decidiu crescer, qual é a mentalidade que tem que se livrar para poder concretizar tudo que muitas vezes já está aqui no meu campo mental, mas que não sai das ideias, precisa ir para a prática?
Eu vejo que a gente precisa... A lógica da mentalidade do aprender, do de reaprender e etc., tem muito com esse olhar, assim, do que é que a gente pode fazer diferente, né? Então, o que é que eu acho que precisa ser deixado para trás quando a gente pensa em querer se abrir para a reaprendizagem? É a mentalidade de que eu sei tudo, como pessoa, dono do negócio. Não existe. Eu sempre tenho que aprender, eu tenho sempre possibilidade. Então, essa mentalidade de aprendiz vai ajudar muito nisso. Deixar para trás esse eu sei de tudo, o chapéu de eu sei de tudo e eu faço tudo, sei fazer tudo, né? A gente precisa delegar um pouco para poder estar a par de olhar estratégico e conseguir fazer realmente com que aquilo que eu penso também seja executado, mas não necessariamente por mim. Então, eu vejo muito isso, assim, como possibilidade da gente deixar para trás eu sei que eu sei fazer, mas não precisa ser eu fazendo. Eu preciso delegar e ensinar, ter paciência, inclusive, para ensinar um pouco deixa eu te explicar como é que eu penso. Que às vezes falta isso, né? A gente tem tudo aqui. Mas como é que eu ensino para o outro? Vou me levar um esforcinho assim para poder parar um pouco e falar sobre essas coisas, para que ele depois consiga fluir, às vezes com a minha mentalidade, mas sempre com a oportunidade dele também pensar por ele mesmo, né? Não precisa ser tudo como eu faria, da forma como eu faria. Mas o que tem que ser feito, precisa ser feito, e aí o como fica com a pessoa também, né? Eu vejo assim. Sobre mentalidade, eu acredito que... Acho que é a mentalidade da execução. Se eu trago sobre decisão, sobre improviso, eu acho que nesse momento, utilizando até o que Ivan trouxe para a gente, se a gente não colocar em prática, vai ser mais um ano a gente fazendo a mesma coisa. Então, a importância da gente sair do improviso é quando a gente vai ter um tempo de qualidade com o nosso time, para que a gente possa, em vez de dar as respostas, fazer as perguntas. Eu acho que a chave... uma segunda chave que eu acredito que esse podcast pode trazer para a gente hoje normalmente o time vem perguntar o que eles já sabem. Eles vêm pedir para a gente algumas coisas por dois caminhos. Ou ele já sabe ou ele está com preguiça de resolver. Ou, terceiro caminho, ele não quer ter a responsabilidade dele ter dito isso. Então, eu acredito que antes mesmo da gente dar a resposta, a gente perguntar. Hoje, eu recebi uma mensagem que diz assim: Maria, eu vou precisar que outra pessoa me substitua nessa agenda porque eu preciso fazer isso, ok? A minha primeira resposta foi: me conta o que está levando você a precisar fazer essa agenda. Por que você vai precisar fazer essa alteração? Porque, pelo que a pessoa veio me pedir hoje, ela não deveria estar pedindo essa negociação. E quando a gente, como empresário, está no atropelo de um monte de atividade para a gente fazer, a gente não presta atenção e a gente dá o ok. Só responde. Depois vem o prejuízo. E as minhas perguntas hoje são do questionamento para que a gente possa pensar o que a gente está fazendo. Por isso da importância da gente sair do improviso. E a decisão da gente sair do improviso todo o time, se eles não estão executando o que precisa ser feito, o único pivô de mudança somos nós. Porque o time ele vai dar prioridade ao que a gente dá prioridade. O time ele vai colocar em prática o que a gente quer que coloque em prática, porque quem não colocar não vai fazer mais parte. Então, se a gente entende isso, e eu estou trazendo aqui que não é única irresponsabilidade do empresário sozinho. Por que não é única isso? Porque, às vezes, como muitos, nós abrimos nosso negócio, às vezes, por uma necessidade. Saiu do emprego, é especialista, começou a fazer. Ou, não tenho mais o que fazer, minha mãe fazia um bolo e se começa. Só que, muitas vezes, o empresário, ele acaba... Será que mesmo ele tem que ficar sozinho para tomar todas as decisões? Essa é uma pergunta boa, porque a gente fala muito, e falou muito durante os podcasts todos, sobre a solidão do empresário, né? E aí eu queria trazer essa temática também aqui, para a gente poder repensar isso também, né? E aí, com essa solidão toda do empresário, como é que ele pode não se sentir sozinho? O que é que vocês acham? Eu quero provocar isso. Na verdade, nas grandes rodas de conversa, sempre que traz esse assunto, Vanessa, eu lembro o seguinte: o que é que leva, na verdade, esse empresário a se sentir sozinho? Porque hoje ele pode estar num time com 20, 30 pessoas,
Mas aqui a gente falou de mentalidade, aqui a gente falou do sair do improviso e essa cultura que é tão forte de trabalhar apagando incêndio, se normalizou isso. E hoje, muitas vezes, eu já tenho um time, por menor que seja, eu tenho 1 ou 2 pessoas no meu escritório, né? Eu que sou a pessoa responsável por tomar as decisões que terão desdobramentos para todo o negócio, e muitas vezes eu me sinto sozinho. E este sentimento é que vem muito dessa cultura. E aí a grande pergunta que fica para você que está à frente de qualquer negócio é: em que ambiente você está inserido? Porque no ambiente correto, mesmo que você trabalhe sozinho, sabe ali aquela carreira solo, você jamais vai se sentir sozinho. Então, Van, muito se fala hoje em dia sobre com quem eu ando, com que pessoas, como é que está a minha rotina, inclusive. Então, é neste ambiente produtivo, provocativo, porque mesmo, sabe naquele dia que a gente está desanimado, aquele dia que não deu para planejar muito bem e eu vou precisar me provocar, mas se eu estou com as pessoas produtivas, em ambientes produtivos, alguém vai estar me provocando e dizendo: opa, né? Vamos recalcular a rota. E muitas vezes eu sei que a gente começa, mas eu não tenho como. Network. Quem nunca ouviu nessa palavrinha, né? Por quê? É entender que sim, de maneira prática, eu preciso parar de olhar exclusivamente para dentro do meu negócio. Olhe, esse ano inteiro, eu já ouvi, inclusive, de empresário, eu já estudei um ano inteiro, já fiz alguns cursos e hoje eu olho muito para dentro do meu negócio. Mas esquece que existem muros para além do meu negócio. E diga-se de passagem, o ideal é que nem existissem esses muros. E uma coisa assim que eu gosto de enfatizar muito, né? A gente olha muito, sem dúvida, o empresário como dono do negócio, né? Ele quem é o condutor, que está dando ritmo para aquela empresa ir para frente. Mas eu falo muito também que a gente, como liderado, tem um livro, inclusive, que fala assim, como os liderados fazem os líderes, sabe? E é muito essa oportunidade, né? Das coisas que eu gosto muito de fazer, a gente como consultor tem um pouco mais, talvez, essa liberdade, né? De questionar. E como eles ficam felizes quando a gente traz um ponto, ou questiona, ou dá um feedback que não é tão legal assim, mas de alguma coisa que ele não tinha percebido, assim, sabe? E por quê? Porque muitas vezes, quando você está ao redor dos liderados, o pessoal só vai lá aplaudir. Só vai lá baixar a cabeça, dizer, eita mesmo, que ótimo, que maravilhoso, tudo é fantástico e tal. E talvez porque é uma inspiração, né? Você acabe vendo realmente, mas a gente também tem que ter o contraponto, daqueles que ajudam a gente nas provocações, como você trouxe, da gente poder ser melhor. E a gente só é melhor no ambiente em que a gente é provocado a ser, né? E sabe por que eu trouxe a questão do muro? Porque, assim, pasmem, ainda hoje nós temos colegas empresários que colocam muita energia em estar construindo esses muros, mesmo que seja de forma inconsciente. Então, cabe hoje em dia, por exemplo, eu tendo um time de liderados, como você me trouxe, e eu fazer a escolha, eu enquanto empresário, fazer a escolha de se quer compartilhar metas com esse time. Então, muito desses muros sou eu que coloco nessa minha mentalidade. Então, o que é que eu estou querendo dizer de forma prática? Ter uma visão externa, olhar para além do negócio, sair do negócio, vai fazer toda a diferença para que eu possa voltar muito mais fortalecido para aí sim provocar o meu time, engajar esse time e entender que toda a barreira e essa solidão estava sendo criada por mim. E é por conta, Gabi, que são 2 caminhos aí, que eu percebo muito que todo ser humano, o maior medo de todo ser humano é tomar uma decisão errada. Então, muitas vezes, por falta de comparação, quando a gente cria a empresa, você não tem muito repertório. Então, às vezes, você não coloca as metas porque acha que existe uma polaridade dentro do seu negócio. É o empresário contra o time e o time contra o empresário. Então, isso é uma das verdades que acontece. E muitas vezes o empresário ele se sente sozinho, porque ele às vezes não tem com quem ele poder pedir opinião. Ele não tem, talvez o próprio liderado dele não tem também repertório para poder apoiar. Por isso que pouquíssimas vezes eu me senti só na minha jornada, porque eu sempre busquei mentores. Eu sempre busquei ter mentores, conselheiros,
para que eu pudesse ter uma caminhada com maior assertividade. Tive muitos erros na minha caminhada, mas eu acredito que eu acertei muito mais do que só errei. Porque eu sempre busquei pessoas que pudessem me mentorar, e uma das coisas que eu sempre acreditei, se eu não sei, eu sei quem sabe. Então, se hoje você está se sentindo só, porque talvez não tenha com quem partilhar, busque mentores, pessoas que podem te apoiar na tomada de decisão. A Sucesso, por exemplo, consegue te apoiar na tua gestão, na tua estratégia, também na tua operação. Como nós somos uma empresa de inteligência empresarial, nós temos especialistas nas principais áreas de chaves de resultado do negócio. Então, como eu e como muitas que estão aqui, as meninas também tiveram mentores que nos apoiaram. Você também pode ter. E às vezes a gente tem medo, porque pedir ajuda acha que a gente é fraco, né? Acha que, como é que eu cheguei até aqui? E o que eu já percebi dentro da Sucesso, que todos os momentos que a gente é questionado por alguém, ou pelo time, ou por alguém que vem nos mentorar, nós sempre vamos para um próximo nível. Todas as vezes. A metodologia da Sucesso, ela é uma melhoria contínua. Tudo que a gente pode conectar para poder fazer uma entrega melhor, mais assertiva, é o que a gente faz. Então, isso não significa que eu estou errada. Até aqui eu tinha essa visão. Só que quando eu tenho esse repertório, primeiro eu tenho que tirar os muros da minha cabeça. Depois, eu tenho que aproveitar e ter um olhar de... Van trouxe sobre a mentalidade do aprendiz. Ter um olhar mais curioso para dizer assim, como é que eu posso adaptar isso para o meu negócio? Como é que eu posso aproveitar isso? Não que todo lugar que a gente tiver e a gente tiver um olhar para poder trazer dentro da casa, a gente melhora. A gente melhora a casa da gente, a gente melhora a vida da gente. Olha nós. Trazer um repertório entre a gente. Van estava falando sobre, poxa, eu nunca tive ninguém para poder fazer troca de roupa, não sei o quê. Eu nunca tive, mas hoje eu tenho. Estamos umas às outras se melhorando o tempo inteiro. Quem éramos nós em 2024 e quem somos nós hoje? Como foi a nossa convenção? E onde você está sentada hoje? Como foi você o ano passado? E como fui eu? Então, a ambiência, como você traz, fortaleceu o nosso ecossistema e nós estamos nos provocando. Só que tem algumas pessoas que não têm esse privilégio. Por isso que a gente consegue apoiar tanto o empresário para que ele possa ter um olhar da porta para dentro, porque a mudança não está... O jogo da mudança não está só na mão da Sucesso. Nós temos método, inteligência, preparo do time para a gente fazer isso. Mas se ele não executar, não vai adiantar. Ô Maria, e aí eu queria trazer mais um, assim, né? A gente tem se perguntado, e quem escuta os nossos podcasts já deve ter ouvido algum dos episódios falando disso também, que a gente sempre se pergunta, assim, sobre no que é que eu preciso me tornar, que líder eu preciso me tornar para que os meus clientes e as pessoas que trabalham comigo continuem a me escolher, né? Como líder, como uma pessoa realmente que pode estar aliada do negócio, né? E aí eu queria que a gente refletisse sobre liderança para 2026. Eu acho que os modelos de liderança eles estão o tempo todo nessa vibe de se reorganizar, né? Eu gosto muito dessa coisa do repensar. Essa palavra para mim é muito forte. A gente estudou o livro esse ano no Clube do Livro, Pense de Novo, né? Então me mexeu muito assim com esse olhar do repensar e ter essa mentalidade de aprendiz mesmo. Mas o que é que vocês veem assim como líder? Quais seriam as palavras que a gente deveria pensar para a nossa liderança de 2026? Indiscutivelmente, um deles a gente inclusive já está falando. Porque quando a gente fala de planejamento, de aprendizado, a gente está falando de movimento. Então, para mim, a grande chave é a questão do movimento. Porque muitas vezes a gente paralisa. E paralisa por quê? Por um elemento que Maria Helena trouxe, que com certeza todos nós temos, que é o medo. Né? O Eneagrama, inclusive, essa ferramenta de desenvolvimento, que quem ainda não conhece, eu convido a conhecer, ela nos ensina muito sobre isso. Que é bom, é ruim ter medo? Não, não é ruim. Mas a gente entende que qualquer sentimento na dose errada, e o medo na dose errada, ele vai me paralisar. Então, a primeira coisa que eu preciso é me movimentar. E entender que pessoas, né, quem é que está jogando comigo, que está nesse movimento de aprendizado, de planejamento. Por quê? Porque tudo é um processo, né?
Com certeza, se nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos fazer um resgate de dezembro de 2024 até dezembro de 2025 e nós íamos ver que o movimento esteve muito presente. Eu gosto muito de fazer analogia com a bicicleta. Tá? Em alguns momentos eu vou estar no gás, vou pedalar mais rápido, em alguns momentos eu vou entender que eu preciso respeitar o meu momento e até pedalar um pouco mais lento, mas eu não posso parar de pedalar, porque se eu parar de pedalar, eu caio. E entender que não é pirlim-pim-pim. Existe todo um processo, eu preciso começar a plantar hoje, e quando eu estou falando hoje, preste atenção, é hoje, independente do dia, independente do ciclo que você está fechando, eu só vou colher se eu plantar hoje. E vou colher quando? Não sei, porque ninguém tem bola de cristal. Depende do terreno, depende de como esse trabalho está sendo feito, mas uma garantia a gente tem. Se você não plantar, não vai colher nunca. Agora, também não posso concluir minha fala sem entender que, sem disciplina, essa palavrinha que muitos de nós não gosta e que já está na hora de ressignificar. Porque disciplina não é o chicote, né? Não é essa história educacional. Disciplina é ela, inclusive, que vai me mostrando a cada dia que hoje eu estou colhendo, mas eu estou colhendo porque eu plantei. Então, eu deixo o convite que quem precisa começar de forma disciplinada vai conseguir respeitar todo esse processo e entrar num grande movimento de desenvolvimento. Ô, Gabi, e assim, tem até música, né? A pessoa dos anos 80, né? Disciplina. Disciplina é liberdade, né? E é tão importante a gente pensar nessa frase como uma desconstrução da disciplina, nessa coisa, é burocracia. A maior liberdade que a gente pode ter. É ser disciplinado, né? É muito incrível, assim. E eu tenho falado bastante sobre essa palavra, assim, abrace o paradoxo, sabe? Se a gente puder refletir sobre paradoxo, estudem sobre isso, vale muito a pena, porque paradoxo é aquilo que eu estou olhando 6, você está olhando 9, e nós dois estamos com resultados diferentes, mas estamos certos sobre nossa perspectiva. Então, repense a perspectiva. Quando o outro falar outra coisa que é diferente daquilo que você está vendo, como é que você pode refletir sobre isso? Dizer assim, cara, deixa eu olhar por outro lado, deixa eu olhar por outra perspectiva, né? E disciplina tem a ver com isso, assim, pensar em disciplina como liberdade. Acho fantástico. Uma das coisas que eu acredito que é um grande, assim, pivote para o empresário é clareza. Ele precisa ter muita clareza para onde ele quer levar aquela empresa. E não são todos os próximos passos milimetricamente. Mas o time, ele precisa de direção, ele precisa de uma comunicação mais assertiva. Ele precisa, uma das coisas que eu vejo muito é decisões mais consistentes. Quando nós temos esses 3 pilares, a gente apoia muito. Porque quando a gente vai fazendo, vai deixando as coisas acontecerem e cobra depois de você não trazer clareza para o time, é onde normalmente a gente tem problema. De o time ficar sem engajamento, vai dizer, mas eu não sabia disso, eu estou sendo cobrado por uma coisa que não é minha. E aí eu acredito que o líder que nós precisamos nos tornar é um líder que tem mais clareza sobre os próximos passos. Tanto do negócio, quanto da expectativa em relação às pessoas, como também do acompanhamento. Porque eu também vivo alguns desafios de a gente tem uma visão em relação às pessoas sobre... não, fulano ele dá conta de fazer essa entrega. Muitas vezes nos clientes, não, pode deixar com fulano, daqui a pouco fulano está com um monte de coisa. Fulano não consegue fazer entrega. E fulano que era a pessoa que dava muita conta, acaba não dando. Então, é um dos cuidados que nós precisamos trazer. A gente precisa também ter clareza sobre o limite que fulanos conseguem dar conta. Inclusive você, empresário. Por que você, empresário? Porque muitas vezes a gente acaba também trazendo um monte de coisa para a gente fazer. E aí, todas as vezes, quando você estiver sobrecarregado, com várias atividades para fazer, queria te sugerir fazer uma pergunta para você. Isso é você que tem que fazer ou você tem uma pessoa que você contratou que ela deveria ter feito essa tua entrega? Quando a gente olha para isso, a gente entende em que lugares a gente está errado. E a mudança, às vezes, não é da pessoa que a gente contratou. É porque eu costumeiramente digo, deixa comigo que eu resolvo.
Perfeito. Tem uma estrutura que eu gosto muito de mostrar quando eu estou falando sobre desenvolvimento de liderança e gestão de mudança, né? Que ele fala de uma curva de aprendizagem que a gente geralmente entrega para quem está chegando numa organização. E geralmente a curva é assim, é delegação, desculpa, direcionamento primeiro, depois ele fala sobre orientação, apoio e depois delegação, né? E o que é que a gente reflete quando eu mostro isso para os líderes, né? Que de repente a gente está lá, primeira pessoa chega, você realmente direciona. Ah, fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que o cara não sabe fazer nada, né? E, de repente, em vez de a gente passar pela fase da orientação, em que eu continuo dando as orientações, mas acompanho para ver se está sendo feito certo, tarará. Depois vou para o apoio, deixo ele tomar a decisão sozinha e vou lá, de vez em quando, dar aquela olhadinha e, por fim, eu delego, porque realmente ele já sabe o que tem que ser feito e como tem que ser feito. E a gente, de repente, muda da orientação lá, do direcionamento para a delegação. Ou E aí é que delargar. tá a nossa. Exatamente. Se fosse delargar. Ou pior, né? Não, delargar. eu já entreguei, fulano, dá para fazer. E aí, Maria, você me falou muito, a gente falou de disciplina, né? Desse olhar, assim, de como é que a gente pode estar direcionando, mas sem perder a essência daquilo que a gente quer para o negócio, porque quem dá a direção é a gente como empresário, a gente como líder. É muito importante que a gente se lembre dos ritos que fortalecem cultura. Eu tenho escutado muito a lógica de até grandes empresas hoje voltando para o presencial, pela dificuldade, muitas vezes, de fazer a cultura à distância acontecer. E aí, uma das coisas que a gente garante que a cultura realmente do empresário, aquilo que ele sonhou como propósito para a organização dele, ele consiga ser refletido para baixo, para os próximos líderes e para quem está abaixo desses líderes, porque muitas vezes eles já estão na ruptura de nem conhecer mais quem está lá na ponta, é garantindo que os rituais aconteçam, né? Então, a gente fala muito de ritmo, rotina e resultado, né, como metodologia da gente, e diferente da rotina, o ritual tem uma importância de propósito. E é isso que a gente não pode esquecer. Então, tenha muita clareza, você empresário, como Maria trouxe aqui, o olhar de clareza, de quais são os propósitos, os rituais que eu quero fazer, com que propósito eu estou fazendo, para que o que eu acredito como cultura para a minha organização, ela se perpetue. Se isso faz sentido realmente para a sustentabilidade do seu negócio, né? Então, esse olhar mesmo de entender quais são os rituais que são importantes. Por que a gente faz isso? É para estar junto realmente, assim, volto ao paradoxo, né? Mais do que controle, para a gente poder dizer, é autonomia e controle. A gente vai ficar sempre brincando, né? Então, até onde vai a autonomia e o controle? Mas, por exemplo, quando eu chamo para o presencial, não é simplesmente para dizer assim, vem todo mundo porque eu quero ver se está todo mundo trabalhando. Não, mas que momento é esse que faz com que a gente se conecte porque a gente está junto? Então, o presencial, ele leva um ritual, passa a ser um ritual, né? Estar junto no presencial, diferente daquele de controle. É um olhar que eu tenho para poder manter a sustentabilidade do meu negócio. Eu concordo. Quando eu trago sobre a importância, que todo mundo sabe que eu sou a louca dos rituais, né? Eu gosto dos rituais, porque todas as mudanças que eu tive na minha vida, eu sempre trago algum ritual que me ajude na ambiência, porque isso me provoca. E todas as vezes quando a gente faz matinal dos executivos, eu fui sugerindo regras e depois as regras foram estabelecidas sem ter mais sugestão. Por quê? Se a gente não trouxer um ritual de governança, se perde. Porque se eu, que sou a promotora desse ritual, não trago isso como exemplo, vai ser sempre pelo nosso exemplo, pelo nosso amor e pelas nossas ações que as coisas se repetem. Então, quando eu falo sobre as reuniões para a gente começar exatamente às 7h15 e todo mundo, eu trago a imagem da nossa sala de reunião dizendo como é que vocês estariam aqui no nosso escritório. Qual é a sua apresentação? Imagine que você está entrando aqui na nossa casa. Imagine que você está entrando no nosso empresarial. Como é que você estaria? Isso traz para a gente uma nova ambiência. Por isso a importância de se você hoje tem uma empresa que é virtual, hoje nós crescemos de uma forma gigantesca, hoje a gente atua no Brasil inteiro e até fora, mas como é que a gente faz essa conexão? A importância de você trazer o povo para o físico, Van, é porque eu acho que a gente não trouxe a importância do virtual. E a gente não conectou nos porquês de cada uma das pessoas. E não é fácil para a liderança fazer isso, viu? Porque nem todos os dias também a liderança está o Nova Iguaçu. Isso mesmo. E como é que o time começa a agregar para que esses rituais, eles também, eles possam ajudar a gente a fortalecer? Se eu não conecto as pessoas com isso. Eu quero dar um passinho para trás, porque para que a gente junta aqui pense que
qual é o X da questão, né? Independente do presencial ou do virtual, a gente percebe que a conexão é que faz a diferença. Total. E aqui, pensando no líder, né, e nos grandes, inúmeros desafios que a liderança traz, normalmente, quando eu estou conversando com o empresário, ele me fala muito dos novos liderados. Né? Mas a gente não pode esquecer daqueles liderados de 10 anos, 12 anos. Não, ele já sabe fazer tudo. Será? Né? Será que ele não precisa do meu apoio? Será que ele não precisa do meu exemplo? Por quê? Porque se a gente observar direitinho, será que muitas das minhas queixas, né, muitas das barreiras que existem do meu time, não é meu reflexo? Com toda certeza, né? Desde que mundo é mundo, a gente entende que o liderado, o time como um todo, é muito reflexo do dono. Então, esses desafios de enfrentamento do medo, de entrar em movimento, de planejamento, se a gente, enquanto empresário, já entende que é difícil para mim, por que não seria para o meu time? Então, eu entro num discurso de reclamar que o time não se movimenta, mas eu não me movimento. Que o time não se organiza, mas eu não me organizo. Né? Então, chegou a hora, principalmente nesse fechamento de ciclo, porque a finalização de um ano, ela nos traz naturalmente esse movimento de reflexões, de avaliação. Mas será que eu só preciso esperar um ano inteiro para fazer isso? Sabemos, se a gente for para resultados, né, resultado do time, da empresa, o resultado, por exemplo, do mês, ele é feito pelo resultado de cada semana. Então, por que não olhar de forma estratégica e intencional para o fechamento de cada semana, para o fechamento de cada quinzena, de cada mês? E este é um exercício onde a gente vai muito aprendendo, mas para isso eu preciso estar junto do time, porque quantas lições diariamente o time não tem para me dar? E aí eu entro nessa de que eu não posso fazer isso porque vai ser vergonha e, mais uma vez, me paraliso. E aí a bicicleta vai cair. Verdade. E o que a gente aprende com a bicicleta, Gabi? Que a gente fala muito dentro da Sucesso. Sem pressa. Sem pressa, mas sem pausa. Exatamente. E aí eu quero trazer um ponto. É sem pressa e sem pausa. Por que não o mais? O mais, ele cancela tudo que você falou antes. É verdade. Então, é sem pressa e sem pausa. Porque isso vai fazer com que a gente tenha de forma consistente a gente alcançar alguns objetivos que a gente quer tanto. E a gente falou aqui sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre decisão. Quando a gente tem clareza do que nós queremos, todas as vezes eu me pergunto, o que eu vou fazer agora? Ele se aproxima ou se distancia do que eu quero? Legal. Excelente. O que eu reflexão. preciso tomar a decisão agora? Ele está me aproximando ou ele está me distanciando? E aí eu pergunto a vocês, qual foi a grande virada de chave de vocês de 2024 para 2025? Excelente pergunta. Essa é boa. Um exercício que eu combinei fazer comigo mesma era muitas vezes eu talvez por estar na tríade também do medo, né, do mental, que às vezes se paralisa com medo também, eu muitas vezes tinha a minha opinião, mas eu ficava calada, sabe? Por medo de perder a medida do falar e etc, sabe? E eu comecei a me posicionar mais com alguns incômodos, especialmente nos incômodos, naquilo que me incomodava, nas questões mais voltadas para o que eu me senti. A coisa do eu me senti assim, minha percepção em relação a alguma coisa, sabe? E eu comecei a fazer mais esse exercício de dizer assim, vem cá, deixa eu te dizer, ó, me senti assim e tal, vamos conversar mais. E fui usando estrutura de comunicação não violentas para isso, sabe? Cara, funcionou muito, assim. Sobreviveu, muitas questões mesmo, assim. Sabe quando você pega birra, assim, às vezes com as pessoas, né? Às vezes a outra gente pega um ranço, né? Então, para quebrar um pouco esse ranço, eu disse assim, ó, naquilo ali, eu me senti assim quando você falou isso, me senti desse jeito e tal. Então, eu tenho feito muito esse exercício. E, sem dúvida, também outra coisa importante de se fazer, assim, voltei para terapia, né? Porque a terapia é bom, faz bem também, né? Então, é um exercício bom também, assim, de pensar. Para mim, liderança e os medos vêm disso também, do quanto a gente não se conhece em algumas coisas, né? Por que eu tenho medo? Por que não me sinto seguro desse negócio, né? Então, assim, o que é que está me fazendo travar?
E essa reflexão de, poxa, por que eu não me posicionei quando eu queria me posicionar, eu fiquei calada? Então, eu sempre me faço essa pergunta, essa reflexão comigo mesma e estou me combinando, fazendo combinado comigo mesma de me posicionar, sabe? Não, às vezes não é naquele momento especificamente, que às vezes a gente cabeça quente também não é o melhor momento, mas eu não deixo depois de dizer assim, poxa, eu fiquei chateada com esse negócio aqui. Minha percepção é essa, foi isso mesmo? Só para a gente se alinhar aqui, a intenção foi essa e eu que não entendi, para a gente poder tirar qualquer mal entendido no final das contas. E eu brinco, né? Assim, um dia desse vira uma foto da gente no planejamento estratégico, 7 mulheres numa estrutura, numa organização, numa reunião, né? E o pessoal diz assim, Van, como vocês conseguem trabalhar tantas mulheres ao mesmo tempo? Veja. E assim, eu falei assim, cara, sabe que assim, não é difícil. Não é difícil, porque cada um aqui tá no seu autoconhecimento também. Tá buscando entender suas questões, entendendo como é que eu faço o outro melhor. A crítica para outra, na verdade, é uma forma de ajudá-la a ser melhor. Então, se a gente tem essa clareza, porque a gente já tem um grau de confiança nesse nível, e a segurança psicológica de você, líder, com o seu time, faz com que você consiga ter esse nível de estrutura também, faz com que qualquer mal-entendido ele não seja o ponto de virar o ranço, virar raiva e mágoa e acabar uma sociedade, por exemplo, sabe? Não chega nesse extremo. A gente resolve bem antes, tá? Então, acho que é uma dica boa, assim, de posicionamento, falar o que sente, falar das emoções também, e ter esse ambiente de segurança psicológica que é o que faz as conexões acontecerem e os negócios avançarem. Van, falar de como eu me sinto é diferente do que o outro falou pra gente, né? Exato, muito. E falar como eu me sinto, isso vai muito o superpoder que a gente pode tirar da mão de um e colocar na mão da gente. Excelente. E você, Gabi? Engraçado como a minha resposta, ele passa por aí, sabe, Maria? Sem dúvida, eu percebo, numa autoavaliação, eu percebo, e isso eu peguei carona na IA, né, nesse movimento de aprendizado a IA, eu comecei a fazer o que você estava fazendo agora, Vanessa, por exemplo. Quando você diz, eu me perguntei isso, porque muitas vezes a gente empenha muita energia em buscas de respostas, quando, na verdade, a gente precisa começar simplesmente a nos permitir fazer questionamentos verdadeiros. Então, sabe quando você trouxe o exemplo logo no início de quando alguém lhe manda uma mensagem, né, o nosso automático, o impulso é responder? Eu gosto muito da dica da água, sabe? Toma um golinho... Esse segundo de que você deixa a água, talvez alguns de nós em alguns momentos precise deixar a água mais estacionada na boca um tempinho, né? Mas esta pausa, nesse turbilhão acelerado, fazer essa pausa a cada hora que você recebe uma mensagem, respirar, oxigenar o cérebro, ele vai virar o jogo. Então, tem duas coisas que intencionalmente eu passei a fazer. Uma foi, a cada movimento, me fazer pelo menos 2 ou 3 perguntas. Eu preciso fazer isso agora? Só depende de mim? Né? Eu estou preparada, entendendo que se eu não consigo dar conta, quem eu preciso pedir ajuda? Porque é aquela velha história, eu não sei, mas eu sei quem sabe. E por isso que o ambiente faz toda a diferença. E com toda certeza, a segunda foi assumir as minhas responsabilidades. Porque, tudo agora a culpa é minha ou o peso é meu? Não. Mas a gente entende que qualquer relacionamento profissional, pessoal, eu preciso reconhecer a minha fatia. Em umas, minha fatia vai ser maior, outras menor. Mas o que é que eu percebo que era comigo, estava sendo muito danoso? Quando a gente fica transferindo responsabilidades. Eu não fiz isso porque eu estava esperando que você me respondesse, ou eu deixei de fazer aquilo porque eu estava esperando. Então, quando eu entendi que parar de esperar pelo outro e assumir as minhas responsabilidades, dizendo, minha entrega é essa porque minha perna vai até aqui. Mas sim, eu sou importante no time. Então, não posso ser figura decorativa e muitas vezes, seja eu o líder ou o liderado, eu fico como figura decorativa dizendo o que é que eu tenho que fazer agora, né? Porque eu não sou tão importante. Sim, todos nós somos importantes enquanto pecinha-chave nesse grande quebra-cabeça. E aí, com certeza, 2025 já foi diferente. Que massa. Para mim, eu acho que a grande decisão da mudança de 2024 para 2025
foi quando eu tomei a decisão de parar de aceitar os resultados medianos que eu estava aceitando. E esses resultados medianos que eu estava aceitando, ele vinha com uma capa meio disfarçada de muito esforço. Sabe que a gente justifica, não, porque eu não consegui por conta disso, disso, disso. Não, porque minha agenda que não sei o que. Eu disse, cara, eu quero tomar algumas decisões. Se eu quero sentar nessa cadeira, quais são os lugares que eu não vou mais? Se eu quero ter esse resultado, o que eu preciso começar a fazer? E eu sempre tenho aquelas 4 perguntinhas que eu vivo fazendo para todo mundo, é porque eu vivo essas perguntas. Nada que eu pergunto para os outros, eu não faço comigo. Então, eu sempre me faço. Eu aceitava alguns resultados medianos, começando por mim mesmo. Fazia academia todos os dias, mas não estava emagrecendo. Eu queria ter um sono mais de qualidade, mas estava até altas horas da noite ainda resolvendo demanda. Então, algumas decisões eu tive que começar a fazer. Mas antes de dizer tudo que não estava bom, eu comecei a... O que eu estou fazendo de bom? E eu vou continuar fazendo. Essa foi a primeira coisa que eu me perguntei. O que eu não estou fazendo e eu preciso começar a fazer agora? Qual é o ponto que eu preciso melhorar? E o que eu tenho que parar de fazer? E é para essas 4 perguntas eram mediante a um objetivo que eu tinha para poder alcançar esse ano. Como a gente sabe, um dos objetivos que eu coloquei foi a mudança de peso, mas porque eu queria fazer uma mudança de estilo de vida. Então, eu tenho um grupo que tinha meu maior case de sucesso e o peso que eu queria alcançar. E foi muito engraçado que quando eu alcancei, antes da data, eu compartilhei com todo o meu ecossistema, né? Pedindo ajuda em relação a isso. Com certeza, milhares de grupos. Era que ali era só um exemplo de todas as outras mudanças que eu fiz em relação a tudo que era importante. Porque quantas vezes eu me justifiquei baseada a tanto esforço que não dava para fazer algumas escolhas. Porque eu viajo muito, eu saio de manhã e só chego de noite e comecei a tirar foto eu almoçando dentro do carro com a marmita. E aí ali não estava um esforço disfarçado, ali estava a decisão que eu estava disposta a pagar o preço. Como também fazer as matinais que eram para ser feitas, fazer as reuniões, as mentorias, as entregas que precisavam ser feitas para a gente poder estar aqui hoje. E eu acredito que aqui, Sucesso Cast também foi uma das grandes decisões da gente. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente vai finalizar, gente, 1 ano e dessa construção. Esse é o nosso último episódio. Olhando para essa TV, com essa logo que foi muito bem construída aí, todas as defesas, a minha pergunta para vocês, quais são as decisões para 2026? Eu mantenho uma palavra que eu tentei usar esse ano. Tentei. Me esforcei para isso. Algumas coisas eu acho que avancei, outras poderia ter avançado mais. Eu volto a falar de intencionalidade. Essa é uma palavra que eu vou levar mais uma vez no próximo ano também. Acredito sim que eu tive muitas intenções, muita clareza do que eu... tanto é que eu melhorei meus resultados no 2º semestre, né, Maria Helena? Muito bem, Vanessa. É isso mesmo, né? Mas preciso ainda mais, aprender mais. Eu reconheço que é uma palavra que eu ainda preciso aprender mais, sabe? Às vezes eu fico, sabe assim, quando você vai para um negócio e deixa a vida me levar, na vibe do momento e etc, sabe? E não dá para deixar a vida levar a gente. É a gente que tem que levar a vida, sabe? É a gente que tem que direcionar, porque senão a agenda dos outros se torna da gente e a vida vira uma loucura mesmo, né? Nessa velocidade de informações que a gente tem hoje, tudo é muito rápido, tudo é muito para ontem, mas se você não tiver clareza realmente de onde é que você quer estar, no que você quer realmente mergulhar, se aprofundar, entender mais, você se perde. Então, intencionalidade é uma palavra que eu levo para 2026 novamente. Muito bom. Para 2026, indiscutivelmente, a palavra que eu levo é hoje. Nós temos muito o movimento da procrastinação, né? Então, neste momento, eu não tenho dúvida que muitos de nós devem estar dizendo, olha, esse ano foi difícil, mas olha, em 2026, acabou-se.
2026 é hoje. Hoje, não, porque tem que acabar essa história de segunda-feira eu faço, porque na próxima semana ou no próximo ano, né? No mês que vem. Quando começar, depois do carnaval, a desculpa agora é essa. Pois é. Como lição, inclusive, de 2025, plantio e colheita é uma coisa que para mim está muito clara. E aí, qual é o dia? Hoje. Precisa ser hoje, porque todo o movimento que eu fizer hoje, ele vai ter desdobramentos amanhã. Então, entender que dar valor a esse hoje, entendendo quem é que hoje está junto de mim, a quem hoje eu vou pedir apoio, que é a minha segunda grande propósito, né? Minha segunda palavra para 2026 eu vou resumir em humildade, mas nesse grande movimento de reconhecimento que a minha perna é curta, mas que sim, eu sei que eu tenho muito a crescer, mas muitas vezes eu não faço isso porque por falta de humildade eu não quero pedir ajuda. Então, pedir apoio, estar junto de pessoas que possam me ajudar a enxergar coisas que eu ainda não enxergo e que precisam começar hoje. Para mim, a grande virada. Que massa. Tudo que vocês falaram conversa muito com o meu olhar para 2026. Para mim, coisas que são inegociáveis para 2026. Falta de clareza, jamais. Então, assim, uma coisa assim, no que eu quero. Clareza em relação à estratégia, às responsabilidades que me cabe e que cabe o outro. Cada um entregando o que é sua responsabilidade para a gente poder, como time, melhorar nossos resultados. Se nós não olharmos para isso, se a gente não tiver clareza sobre qual é o papel da importância daqui nessa empresa, isso vai fazer com que a gente não tenha os plantios. Porque quando eu não tenho clareza sobre a importância do eu não fazer, eu acabo não fazendo. Eu não sei o impacto que é eu não fazer. E aí, quando você tem clareza sobre o fazer, você vai entender sobre a importância de você evitar o não fazer. Então, para mim, assim, é crucial. Clareza sobre estratégia, responsabilidade, porque tudo isso vai impactar no resultado. E resultado, gente, ele não vem com pressa. Ele não vem da noite para o dia. Ele precisa ser construído dia a dia, com intencionalidade e hoje. E é legal, Maria, quando você falou do Sucesso Cast, nossa, eu voltou assim, o filme, né? O flashback. E aí eu lembrei de como a gente começou, né? Que aí a ideia era assim, não, Vanessa, era bom pegar umas pessoas, a gente fez uma lista de pessoas, disse, tem uma pessoa, que foi o Petri, né? Tá por aqui, um diretor lá da Unilever e tal, que eu conheço e tal. Aí alguém disse assim, Vanessa, fala com ele. Aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, mas a agenda dele é muito cheia. Ele deve estar muito ocupado com um monte de reunião. Mas mesmo assim, eu fui e liguei para ele. E ele super aceitou. E foi o piloto da gente, sabe? Assim, foi super legal. Foi uma conversa de 1h30, para vocês terem noção e tal. E se vocês notarem, quem acompanha desde o início, já vai ver um monte de mudanças. Porque a gente começou. Depois a gente foi melhorando. E agora eu vou passar a bola para Gui para pensar no ano que vem. Viu, Gui? Ele que está aí atrás das câmeras. Como é que ele vai agora se renovar? Já trouxe aqui para a gente uma televisão que a gente também não tinha, já mudamos, para a gente ir repensando em como a gente pode melhorar. Então tem que começar mesmo, tem que ser hoje, tem que ser intencional, tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. A gente tinha muita clareza desse propósito. Era importante para a gente estar aqui e a gente começou. Ô, Vanessa, e olha que preciosidade você trouxe, né? Que traz muito desse movimento de que hoje eu preciso começar a me movimentar. Muitas vezes eu até me animo, digo, opa, vou ligar para Maria Helena porque eu vou perguntar a ela sobre isso que eu não estou sabendo. Aí eu mesma, né, me diga assim, não, mas eu não vou ligar para Maria Helena porque eu vou atrapalhar, porque ela deve estar ocupada. E quando a gente entende que esse movimento de compartilhar, de troca, todo mundo ganha. Ela não vai perder tempo por estar me atendendo, né? Todos nós ganhamos quando alguém chega para mim e diz, Van, me tira uma dúvida. Ou, Gabriela, tu pode me ajudar com isso? Claro que eu posso, porque quem acha que eu estou só ensinando, na verdade eu estou aprendendo. Está me ofertando uma grande oportunidade de aprender, de rever. Porque o movimento de aprendizado, ele é constante. Por que tanta agenda muda? Por que precisa ter planejamento para que eu não fique nesse improviso, né? Porque como o próprio nome diz, é um planejamento. Algumas coisas podem acontecer ou não, mas eu preciso estar preparada.
né? E aí, o Sucesso Cast, ele traz muito disso. Acaba começando, aparentemente, um movimento solitário. Eu estou no trânsito, eu estou num final de semana e eu decido, ao invés, por exemplo, de estar escutando música, deixa eu começar a conversar com pessoas que estão começando a pensar como eu. Exato. E aí, nesse grande movimento, é que gera sucesso, e o sucesso é para todo mundo compartilhado. Por isso que é muito bom. Com certeza, Gabi. Você falou aí uma coisa muito legal sobre ligar para mim, né? Tem momentos aqui na Sucesso, gente, que as meninas são minhas pares. E tem momentos que eu estou no movimento liderando elas em algumas ações. E para mim, o lugar onde eu mais consigo multiplicar minhas horas é quando eu estou com um time podendo ensinar ou trazer um insight. Porque às vezes eu venho com respostas, mas outras vezes eu venho com perguntas, porque o próprio time, ele consegue trazer essa resposta. E uma boa prática que você traz influencia tantas outras pessoas. E aí eu queria deixar para você, empresária, a gente está chegando ao final do nosso episódio, nosso último episódio do ano, e quero te provocar quais são as horas que estão na tua agenda para você multiplicar a sua hora. E que momento você multiplica a sua hora? Quando você está com o seu time. Quando você está com o seu time treinando eles, quando você está com o seu time melhorando a performance deles, quando a gente faz perguntas e respostas, quando você está no momento dos rituais que são importantes. Chegar ao fim de 2025, quero te convidar a fazer boas reflexões, um descanso consciente. Porque te prepara que 2026 a gente está aqui, ó, repleto de vários planejamentos que Malu, que está ali do outro lado, por trás das câmeras, já trouxe assim a agenda gigantesca para a gente para 2026. E tenho certeza absoluta que nós, todo o time da Sucesso, a gente está se preparando para poder entregar ainda mais para você direção, assertividade, estratégia para gerar resultado a cada momento que a gente está com vocês. Gabi, Vanessa, minha fã, do meu fã-clube, presidente. Eu quero agradecer a vocês. Eu me torno uma pessoa melhor a cada dia porque eu tenho o privilégio de estar junto com vocês. Estou muito longe de ser perfeita, mas receber o feedback de vocês de como eu posso melhorar me faz refletir, porque normalmente eu sou reativa, mas a cadeira do aprendizado faz a gente poder ser melhor todos os dias. E sentar aqui todos os momentos nos podcasts a gente pode ter compartilhado, mas com certeza a gente teve muitos insights. Sim. A gente aprende umas com as outras. O contexto, o storytelling, a provocação da gente para o próximo ano, a gente lembrar do ano que passou, fez nós chegarmos aqui. Sabe por quê? Porque nós pagamos o preço. A gente executou. Essa agenda do dia de hoje, quantas milhares de coisas a gente deveria estar fazendo. Mas a gente também escolheu estar aqui. E quais são os lugares, meu amigo, que você está escolhendo estar e você está entregando o que você tem de melhor nesse momento. Desejo a você um 2026 maravilhoso, para que a gente possa, juntos, sermos seus aliados estratégicos para tornar o teu dia a dia ainda melhor. Né, meninas? É isso. Com toda certeza. 2026, nós já estamos em 2026, afinal de contas, começamos esse episódio falando de futuro, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o futuro. Então, a minha palavra é: permita-se chegar nesse futuro muito mais forte. E não é porque as coisas vão estar mais fáceis, é porque sim, você vai estar mais forte. E nos permita, inclusive, caminhar junto com você, porque 2026 vai ser de muito sucesso. É ou não é, Van? Sem dúvida, uma alegria chegar a esse fechamento, né? Eu tenho muitos pontos assim em relação a fechar ciclos e acho muito importante fechar ciclos, e quero aproveitar aqui para agradecer quem está nos bastidores. Jane, que sempre traz cafezinho e água, venha cá, apareça muito aqui, bom, dê um tchau. Jane. Venha-se embora você, dê um tchauzinho aqui para as câmeras, isso. E eu também vou falar de você e de Malu, que está aqui sempre olhando a gente, vendo se está melhor ângulo, melhor pose, e dizendo, ajeitando os cabelos e etc, a maquiagem, etc. É muito bom, gente, a gente ter gente que está cuidando da gente também por trás das câmeras. Então, que você também cuide das pessoas que estão por trás das câmeras, nos seus bastidores como empresário, que cuida de você, cuide deles também. Um 2026 cheio de intencionalidade. Se você chegou até aqui, parabéns, porque essa é a melhor decisão que você pode ter.
Que esse podcast venha para você repleto de muitos insights e mais ainda de prática. Então, nos siga nas redes sociais, que é Sucesso no Resultado. No YouTube também o nosso canal é Sucesso no Resultado e também no nosso Spotify. No Spotify é o quê, gente? Sucesso Cash. É isso mesmo. Então, fica com a gente e compartilha esse episódio de hoje com o máximo de pessoas que você quer ser, a pessoa que vai provocar ele a olhar para 2026 ainda mais. Um cheiro e um queijo. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchauzinho, até 2026. Até lá.